Continuando falando sobre filosofia da educação aplicada à teologia, estava falando sobre paideia, aquele ensino que começa com a criança. E agora vamos ver como Platão definia paideia. Ele definia paideia da seguinte forma: a essência de toda a verdadeira educação, ou pandeia, é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito, e o ensina a mandar e a obedecer, tendo a justiça como fundamento. Então ele diz o seguinte: a educação que você faz com a criança é ensinar ela a gostar de estudar, de gostar da educação. Essa é o que a paideia faz com a criança, é gostar de estudar, tá bom? Então, por isso ele disse: a essência de toda a verdadeira educação, paideia, é a que dá ao homem o desejo e a ânsia, ok? De se tornar, né, um cidadão perfeito, aprendendo com toda a educação. Então, a paideia é isso, ela gera, vamos dizer, na criança o desejo de realmente saber. Olha, o saber é importante, é o principal que tem que acontecer nas primeiras classes infantis, né? Não é só ensinar a tabuada, não é só ensinar a ler e escrever. Assim também na igreja, quer dizer, a pessoa vai ter aquele ensino, tá certo, cristão, e ele também tem que ensinar a criança a gostar de estudar. Essa é a principal função. Não, como é bom estudar a Bíblia. E claro, secularmente, na educação secular, como se fala, a educação vai ser fundamental para a tua vida. O conhecimento vai ser fundamental para a tua vida. Então isso é o que a paideia gerava na criança, segundo o conceito de Platão. E isso foi bem interessante, né? Tá bom? E a educação hoje deveria ser assim. Nós sabemos que não é por conta de um monte de problemas, às vezes professores que não são bem remunerados, não têm como dedicar o tempo correto para aquele ensino, né? E um próprio sistema mesmo que parece que o mais importante é ensinar a criança apenas a ler, escrever, preparar ela para se tornar um técnico. Enquanto o melhor, e aí é algo que atende a todas as áreas, é ensinar a criança, segundo Platão, a desejar, né, ter ânsia, né, de se tornar, vamos dizer, um conhecedor, um cidadão verdadeiro, né, o conhecedor das coisas. Para ele, Platão era o cidadão verdadeiro, né? Para Platão, os filósofos é que deveriam dominar o mundo, governar o mundo. Que é isso de que os guerreiros dominam o mundo? Isso está errado, né? A coisa não pode ser dominada na força, a coisa tem que ser dominada no saber, tá bom? Esse era o pensamento de Platão. E às vezes nós podemos ainda hoje cair nesse erro, né? Mas para os antigos, quem eram os líderes? Eram os grandes guerreiros. Começa com Nimrod, né? Poderoso caçador, diante do Senhor, tal, era um grande guerreiro. Segundo a história, ele seria o primeiro de todos os imperadores, pelo menos depois do dilúvio, né? O homem que fundou a Babilônia. Então, o melhor conceito é você fazer o quê? Você seguir aqueles que pensam, aqueles que conhecem. Aquele que conhece, nós sempre dizemos que ele pode fazer, vamos dizer, alcançar o conhecimento final em muito mais tempo, muito menos tempo, ok? Porque ele tem conhecimentos técnicos que ensina a pessoa a solucionar um problema de matemática, ou um problema de mecânica, um problema numa construção, em tudo quanto é lugar. Aquele que tem experiência, ele certamente vai chegar para o mais novo: era só fazer isso, né? Enquanto o outro estava buscando ali em 50 opções. Ele já tinha visto aquilo acontecer um monte de vezes. Isso era muito comum na informática, tá bom? Então, a experiência, ela vai fazer esse sentido especial. E esse Platão, ele é importante também na filosofia, porque foi ele que criou o que nós chamamos até hoje de academia, né? O local dos pensadores. Porque o grande filósofo antes dele, em Atenas, Sócrates, ele não tinha escola.
Academia, Platão cria exatamente para ensinar filosofia. Mas Sócrates, ele não tinha escola, as pessoas iam perguntar a ele e ele ficava tentando fazer com que as pessoas chegassem à resposta usando aquele método da maiêutica. Mas ele não abriu uma escola, olha, vocês vão assentar aqui e pagar para aprender. Não, ele nunca fez isso. Já Platão é que cria isso, e ele é que exatamente cria o nome academia, porque a escola dele se chamava Academia, em homenagem ao homem que financiou a escola, Academos, o nome do homem, né? Então ele criou esse sistema de escola, né, filosófica, de academia. E é interessante também para a educação cristã nós compararmos como os judeus viam a educação e como os gregos viam a educação. Exatamente no momento que Platão cria essas escolas gregas, nós podemos comparar com os judeus, porque eles chamam de escola, academia, e os judeus chamavam de casa. O local onde as pessoas iam estudar a palavra de Deus era chamado de casa dos profetas. Então, por que casa? Porque era algo íntimo, em que o homem, como Deus disse, ele deveria ensinar o seu filho dentro de casa. Então o ensino estava ligado à casa. Era o conceito educacional de Israel, que é bem interessante se comparado ao dos gregos, né? Mostrava que para os judeus a educação era algo mais íntimo. A pessoa não deveria ir a uma escola. Poderia ir, mas antes disso ela deveria começar a receber uma educação em casa. Ou seja, a educação era de fato responsabilidade dos pais. Okay? Então fica um exemplo também para nós aplicarmos a vida cristã, porque o conceito de um ensino familiar, o ensino está ligado à casa, em primeiro lugar. Bom, o número 1.1 do nosso material didático diz: do mito à razão. O comentário diz o seguinte: na Grécia Antiga, a religião e o mito eram as fontes originárias de conhecimento. Através deles, os gregos tinham as respostas fundamentais para as grandes questões da existência. O saber deixou de ser sagrado e tornou-se objeto de discussão. Bom, então o exemplo é porque os gregos eles acreditavam que o Sol, que principalmente o Sol era o deus Hélio, né? Era um deus. Próximo da gente aqui, Marte também era um deus, era o deus da guerra. Então todas essas luzes que tinham um movimento diferente no céu, para eles com certeza eram deuses, porque tinham aquelas estrelas de movimento normal, aquelas luzes de movimento normal, e as outras para eles eram deuses. Marte era um deus que estava ali de cima olhando para eles. E os filósofos, no caso, eles, nesse sentido, eles falam, olha, nós saímos do mito para a realidade. E sempre eles usam mito, claro, falando em relação também à religião cristã. Só que, na verdade, eles não foi uma mudança do mito para a realidade. Tá, ok? Porque a forma como a Bíblia descrevia, né, a criação, né, que existe documento, existia já nessa época dos gregos, dos filósofos, já existia, tá, ok? Os escritos judaicos. Os escritos judaicos já dizia que Deus criou, tá bom? Os corpos celestes. Pronto. Então a Bíblia já dizia que eles não eram deuses. O que a filosofia, né, vai depois explicar? Olha, esses aí são movimentos comuns, só estão comprovando, né, nos dizendo que Deus organizou bem, porque entre os gregos vai surgir um homem Ptolomeu, que ele vai perceber que existe um movimento, mesmo entre esses 5 planetas, né, que para eles era tudo estrela. Então ele consegue perceber que existia um movimento correto ali, organizado. O sistema ptolomaico, os astrônomos dizem, ele funcionava, ele vai ser substituído, né, pelo sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico, mas ele funcionava, ele percebia que existia uma ordem.
Em que isso está contradizendo a Bíblia? Em nada, só está dizendo, né, que o Deus que criou, né, todos esses corpos celestes deu ordens para eles. E também como eles viam em relação ao Sol, à Lua, que influenciavam na plantação, plantando numa determinada época certa. Deus disse, olha, você vai plantar nesse período do ano, né, que era o período em que vinha chuvas e tinha toda uma referência de lua nova, qual lua nova eles iriam plantar. Tudo isso foram referências que Deus deu. Então, olha, na verdade, a filosofia e a ciência hoje aperfeiçoou o conhecimento filosófico, dizendo que não eram deuses, né, tá bom? Que na verdade são simplesmente planetas, tá bom? Tudo isso de alguma maneira está corroborando a Bíblia, né? Mas é claro que com isso eu não estou aqui criticando a filosofia, eu estou elogiando a filosofia. Existem partes lindas da filosofia. O problema é que, principalmente a partir de um filósofo que eu vou falar na próxima aula, chamado Nietzsche, os filósofos eles acreditam hoje, né, que falar na morte de Deus é algo assim excelente. Então, quando sai uma revista, né, Deus está morto, parece que essa revista vende mais. Então, a filosofia quase que depende desse tema, né? Tá ok? Mas, então, hoje a filosofia ela é colocada do lado do ateísmo, mas eu sempre digo, a filosofia ela não tem lado, né? E se for considerar a era de ouro dos filósofos, ok? Como eu disse de Aristóteles, Aristóteles acreditava, seguindo a lógica, que tinha que existir um poder, um ser que desse origem a todas as coisas. Tinha que existir um algo. Ele chamava isso de motor não movido. Ou seja, aquele que ninguém startou, que ele é eterno, é o significado. Então, vamos dizer, Aristóteles está concordando com o que a Bíblia diz, tá bom? Mas, é claro, em relação aos mitos gregos, isso daí não está. Os mitos gregos eram absurdos. Tinham até deuses que mentiam para os homens, tinha deuses que passavam um ano no inferno, um ano na terra, né? Deuses que se matavam. Era uma confusão tremenda. Aí, claro, né, é realmente do mito a razão. E como Deus falava através dos profetas, aquela religião ia morrer. Hoje ninguém mais acredita que realmente aqueles deuses existem. Vêm como folclore. Tanto eles como Odin, é tudo folclore, né? Tá bom? Pois bem, entre as coisas interessantes que eu vejo na filosofia, é um pensamento que acho que se aplica muito bem à educação. É um pensamento de um homem chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito dizia que o homem não se banha mais de uma vez no mesmo rio. Né? Por que ele dizia isso? Para falar assim de que tudo está sempre mudando. Então ele dizia, olha, se um homem vai se banhar num rio hoje, se ele voltar lá amanhã, aquelas águas já mudaram. Aquele rio já é outro. E aquele homem também, nesse intervalo de 24 horas, alguma coisa ele aprendeu, alguma coisa ele desenvolveu. Então esse homem também já é outro. Então por isso ele usa esse pensamento para poder dizer que as coisas estão sempre mudando. E é verdade, né? Não tem como o homem, né, com uma experiência de 50 anos, né, ser o mesmo homem com 25 anos. Alguma coisa mudou, né? Com certeza alguma coisa muda. Pode ser algo muito pequeno, em outros podem mudar muita coisa, mas com certeza muda. E esse pensamento de Heráclito de Éfeso é interessante para nós aplicarmos, né, nas nossas escolas cristãs. Por quê? Porque sabendo que as pessoas, por exemplo, hoje, elas têm dificuldade de aprender, poderá mudar essa pessoa, amanhã ela ser outra, quando ela chegar nesse, vou pegar esse rio de dificuldade, né? Assim, mudando o rio de Heráclito. Então, por exemplo, nesse rio de dificuldade, e cada vez que ele for nesse rio e apanhar, ele vai aprender alguma coisa, ele vai desenvolver, tá bom? Talvez o bastante para ele nunca mais voltar ali, dependendo do risco, vamos assim dizer, que ele está vivendo, tá bom?
Bom, um outro ponto importante também da educação para nós falarmos nesse tempo dos gregos é por quê? Porque eles acreditavam também que a educação era um tipo de liberdade que o homem tinha, ok? A educação era coisa dos homens livres também. Então a educação ainda era para poucos, ok? Mas esse pensamento dos gregos era, vamos dizer assim, era uma mudança, que a educação alcançasse a todos. Então, por exemplo, diz a história, no povo mais antigo que a arqueologia diz que existiu hoje, que nós temos bastante detalhes deles, que são os sumérios, que viveram ali de 3.300 a 2.300 a.C. Eles desaparecem mais ou menos na época do dilúvio, parece até serem os descendentes de Sete. Bom, mas diz que esses povos, eles já tinham a prática de ensinar, só que era só para uma elite, aquilo ali era só para um grupo. E diz que tinham pessoas que pagavam propina para o filho dele poder entrar naquele grupo selecionado que ia aprender. Porque também aprender a escrever naquela época era raríssimo. Os caracteres cuneiformes eram 1.500 caracteres, então era algo para poucos mesmo, né? E o indivíduo, para aprender a ler, aquele que soubesse ler e escrever, ele era poderoso, ele era contratado pelos reis, né? Porque ele seria um escriba. Porque naquela época, escrever, aquela época que os reis não escreviam mesmo, porque era muito difícil. Então eles já tinham esse sistema, né? Só que de uma certa forma controlado, ou seja, a liberdade também era para poucos, tá bom? Então a educação de uma certa forma ela liberta, mas tem aqueles também que acabam usando a educação para dominar, para oprimir. Foi o que aconteceu com os comunistas, né? Todo o sistema, né, que os comunistas criaram era uma educação para dominar. Tem o exemplo da frase de Stalin, né, um dos organizadores da revolta russa e que implantou o comunismo na Rússia. Não que fossem justos os homens anteriores, né, estavam errando, mas a questão é o que Stalin vai implantar na Rússia. Então ele falou o seguinte: a educação é uma arma cujo efeito depende de quem a maneja e para quem é apontada. Então, por exemplo, Stalin, ele reconhece, vamos dizer, que é uma arma. E o que ele faz? Ele acredita que controlar a educação é a chave para você poder realmente dominar o povo. Seria praticamente o reconhecimento do seguinte: olha, se nós deixarmos, a verdade do cristianismo domina. Era porque o que se acredita, a lógica humana que sempre busca o bem, acredita o seguinte: a verdade no final sempre domina. Então, se eles acreditassem que a teoria deles é a verdade, então não precisaria colocar a força, tá bom? Não precisaria colocar a força. Então, não é a verdade. A verdade, você usa a força para tentar impedir a verdade, tá bom? Então, esse tipo de educação que liberta, podemos dizer, o maior representante deles no mundo é o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, né? Que alguns confundem e falam dizendo: não, mas o cristianismo perseguiu e matou porque a igreja... Não, a igreja católica não é cristianismo, né? A igreja católica, na verdade, ela viveu para perseguir os cristãos desde que ela foi criada até 1790, quando os governos disseram: olha, não queremos mais ter uma religião ligada ao Estado, nos Estados Unidos e na França. Cortaram, então aí acabou a perseguição, né? Mas o cristianismo ele coloca diante do homem dois caminhos para o homem poder escolher, porque, claro, o homem tem livre-arbítrio, né? Esquecendo a heresia da predestinação de Agostinho de Hipona, que não é a de Paulo.